Graças a Paz, meus irmãos, uma boa noite. Estou aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor e pelas misericórdias de Deus, na verdade, nos ter dado a oportunidade de poder estarmos juntos hoje, neste dia em que o Senhor preparou sempre um algo para aqueles que o amam. Eu quero te dizer de que Deus tem colocado palavras para que nós possamos viver de forma digna e aceitável. Nos colocarmos à disposição de Deus para que Deus venha trazer então algo para os nossos dias atuais, para que nós não tenhamos que nos envolver em coisas que nos traga um desconforto, que nos traga a incerteza e que nos traz, na verdade, apenas aquilo que o qual nos dará sempre um apoio, que é a palavra da graça de Deus, que nós sabemos hoje sermos, por ela, sempre impactados para os nossos dias em que nós vivemos hoje, militando, lutando, guerreando com as vontades humanas, para que nós possamos então ver Cristo em nós. Onde a palavra do Senhor diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que estejamos aqui então sempre com esse intuito de agradar ao Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade, porque desses tais Deus está à procura. Eu quero trazer um tema, e um tema bastante amplo, onde nos traz a evidência sobre ser nova criatura. Se vivermos, na verdade, da forma em que nós vivemos, sempre se aperfeiçoando em Cristo, não nas obras mortas, não naquilo que se chama-se rudimento, mas nos renovando o nosso entendimento, para que nós possamos então experimentar as vontades de Deus, para que nós possamos então vivermos de forma aceitável nos nossos dias atuais. Como eu já falei, estamos na verdade por um processo de Deus, estamos nos aperfeiçoando em Cristo. Não somos perfeitos, estamos em busca da perfeição, porque o Senhor nos orienta sobre essas questões, enquanto Ele fala através da palavra, que o qual Ele próprio, Jesus, nos trouxe diversos momentos em que Ele mesmo falava sobre a questão do nascer de novo. Nicodemos era um homem, embora tivesse o seu status, sua posição social, tratando-se de um sacerdote, na verdade, ele se escondia mais do que se mostrava. Ele não aparecia, ele parece, a Bíblia não diz sobre isso, mas dá a entender de que ele não queria ser descoberto. Embora que ele vivesse uma vida. Tanto é que quando ele foi com Jesus, ele estava, na verdade, à noite, um local em que estava Jesus reunido com os seus, e ali falava então, ensinando, e ele parecia que estava nas espreitas. E ele chegou até Jesus, falando-se a respeito: mestre, tem para mim que ele indagava a Jesus com algumas dúvidas que ele confrontava no seu interior. Então Jesus ele perguntou: Senhor, o que eu faço para ter uma nova vida, para que eu possa ser modificado? Jesus falou: é necessário que eu vou nascer de novo. Aí ele falou: mas mestre, eu já estou velho já para voltar de novo ao útero de minha mãe, depois nascer do estado em que eu estou. Aí Jesus falou assim: não é esse nascer da forma em que você está entendendo. O nascer de novo que eu quero lhe dizer é nascer da água e do Espírito. E o que acontece? Então, Jesus também, indo a caminho de uma cidade, passou por Samaria e deu uma relaxada próximo a um poço. Ele existia uma mulher que estava pegando água, e essa mulher, um pouco assim assustada, né, porque não tinha um convívio pacífico de judeus com os samaritanos, eles não tinham uma boa convivência.
Então Jesus então pediu um copo com água a essa mulher. E esta mulher olhou para ele e se admirou, né? Porque tratando-se de um judeu, como não tinha uma boa afinidade, então ela foi e disse, pedindo água a mim, samaritana. Mas Jesus falou, certamente, desta água que você me der, eu terei sede. Com certeza, essa água não vai saciar. Mas eu tenho uma água para lhe dar, em que essa água, ao lhe der, você bebendo-a, dentro de você haverá de fluir rios de águas vivas. Quando ele falou assim, ela despertou, houve despertamento. Então ela percebeu que ali estava o Messias. Depois dali ela se maravilhou, foi contar a notícia ao povo, que já havia chegado o Messias, o prometido. Então o que aconteceu? Nesse momento aí Jesus se mostrou realmente como sendo a água da vida, a água que o qual Nicodemos não havia entendido. E que Jesus falou, é necessário vos nascer de novo da água e do Espírito. Que água era essa? Era Jesus, a própria água da vida, Ele mesmo. Porque, na verdade, Ele, tratando-se do próprio Deus, na sua manifestação como um filho, ele veio para não separar os povos, mas pelo contrário, juntar os povos. Ele veio para os seus, para o povo judeu. Só que o povo judeu, por estar ainda envolvido em muita religiosidade, vivia os seus próprios dias nas tradições, nos rudimentos e nas leis estabelecidas pela própria palavra, que na verdade significa que eles vivem ainda até os dias de hoje. A respeito dessa palavra, do próprio Torá, e eles vivem isso de forma muito intensa, nos 5 livros do Pentateuco, que se refere aos 5 livros escritos por Moisés. Então eles vivem ainda essa vida a respeito da lei. Então eles vivem a lei. E Jesus então veio não para abolir, mas ele veio para cumprir. E na verdade não eram os 10, mas sim os 613 mandamentos, que o qual foi estabelecido, para que pudesse então Jesus os cumprir. Quando Jesus estava então na sua forma humana, ele precisava passar por todos os processos, para que não ficasse na verdade porque se acontecer de um desses não ser cumprido, é culpado por todos. E o que aconteceu então? Paulo, orientado por Deus, porque se você for nas epístolas de Paulo, não vou muito longe. Se você for na epístola de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas e Efésios, Paulo diz que é pela vontade de Deus que ele foi levantado apóstolo. É pela vontade de Deus que ele foi, na verdade, designado por Deus para trazer a mensagem a respeito da graça de Deus, favor imerecido. Então Paulo, ele foi arrebatado aos céus e ouviu de Deus, para os nossos dias atuais, a palavra da graça, não mais um rudimento, não uma doutrina de Cristo carne, mas uma renovação do Evangelho, para que nós pudéssemos então viver não mais um Cristo, eu já falei sobre isso numa pregação, não mais vivemos um Cristo carne, mas sim vivemos um Cristo ressurreto, um Cristo que veio na verdade nos trazer o que se refere ao conhecimento. E o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é o conhecimento. Nós estamos hoje no novo pacto de maiores e superiores promessas. E que pacto é esse? Jesus Cristo, o ressurreto, o que ressuscitou, o que nos deu o conhecimento através das 3 epístolas de Paulo. E Hebreus, que por sua vez não tem o autor, como já falei, torna a dizer, pelo conteúdo, dá a entender que é a epístola de Paulo. Ele fala das prisões, fala dos momentos em que ele viveu, das pessoas que o abandonou, as pessoas que ele nunca esperava que fosse acontecer. Ele já estava preso, então, e o que acontece? É uma prisão que era uma prisão arbitrária,
simplesmente porque ele foi de encontro à religião, ele foi de encontro ao que se refere-se a não satisfazer mais a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Então houve esse confronto de entendimento em que ele muitas vezes nos orienta sobre essas questões de você conversar a respeito de coisas que às vezes as pessoas, por não se interessarem, então tem horas que a gente tem que cessar com os assuntos, porque as pessoas não acreditam, querem viver os seus próprios dias. Paulo, nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, que Paulo vai chegar a um ponto de dizer assim, ó, deixa para lá, não fala mais nada não, deixa para lá, não compensa. Jesus estava lá, expulsando os demônios, veio João e buzinou no ouvido de Jesus, Senhor, fomos lá e expulsamos aqueles que estavam lá expulsando os demônios em seu nome. Jesus falou assim, deixa eles lá, quem é por nós não é contra nós. É o que acontece às vezes. Paulo então toma a mesma atitude. Uns pregam a Cristo por inveja, outros pregam a Cristo por ganância, outros pregam a Cristo porque, sei lá, querem fazer algo onde realmente as atenções ficam voltadas para ele e não para Cristo. Entendeu o que acontece? Quando João Batista falou que ele cresça e eu diminua. João Batista também foi confrontado com um dos céus. Nós vamos ver sobre isso. E João Batista estava ali, já havia batizado Jesus, e os que estavam com João, eram discípulos de João Batista, seguidores de João Batista, vamos dizer assim, estavam ali o auxiliando. E olharam então, não conheceram, irmãos, o próprio Jesus como sendo a quem João Batista havia anunciado. Não estavam com ouvidos atentos à mensagem, pelo contrário, viveu talvez um momento, talvez apenas aquela oportunidade de você ouvir, mas não dá crédito. Muitas vezes acontece isso. Aí João Batista vai, esse chega perto, mestre, aquele que o senhor havia batizado agora, do outro lado do rio, estavam lá, ele e os que seguem ele, estavam ali batizando. Aí João Batista chamou a atenção, ninguém recebe do céu se de lá não for. Entendeu, irmãos? Ninguém recebe do céu se de lá não for. Então, se Jesus estava ali fazendo aquilo ali, é porque ele veio de onde ele veio, dos céus. E se estava fazendo o que estava fazendo, é porque dos céus veio a voz que disse assim, eis aí o meu filho que o qual é comprazo. Então, este era o Jesus que João Batista anunciava. E os que estavam junto com João Batista não tiveram essa visão, não compreenderam o que era o Cristo. Entraram em confronto, humanamente falando, e a sua própria mente confusa, porque não conseguia contemplar a Jesus como sendo o Messias, o enviado. E assim dizia João Batista, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ao qual não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Quer dizer, quem estava ao redor de João, que eram os seus discípulos, este, por exemplo, não prestou atenção, passou batido, não ouve, ou não ouviu, que era na verdade o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Mas isso aí, irmãos, são as exceções de alguns lugares, que por mais que você insista em pregar, em fazer o chamamento ao arrependimento, e às vezes as pessoas, por um momento de emoção, e pelo apelo de forma a trazer até mesmo uma expectativa de mudança, como se fosse no automático, aí as pessoas se encaminham lá para frente e ficam ali, irmãos. Quem de fato realmente vai ser transformado, será transformado pelo convencimento do Espírito Santo, porque é esse que convence o homem dos pecados. Não vai ser a minha pregação, não vai ser a sua pregação, não vai ser a sua vontade, não vai ser a vontade de ninguém,
a não ser que Deus o faça. Então, somente Deus tem o poder de transformar as pessoas. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, é penetrante, separa juntas e medulas, alma e espírito, uma espada de 2 gumes. Então ela penetra no íntimo. E ela que tem, na verdade, o poder de discernir as intenções do coração. Não é pelo o nosso querer. A palavra do Senhor diz que Deus quer que todos sejam salvos. Sim, é verdade. E que chegam a um pleno conhecimento. Ser salvo, irmãos, é, na verdade, como diz na palavra, que embora a obra seja o que for, prata, ouro, pedras preciosas, palha, madeira, feno, a obra de cada um será provada, porque é o fogo que purifica, é o povo que cuida. O ouro, a prata e as pedras preciosas, pelo fogo são refinados. A palha, a madeira e vamos dizer, o feno, o fogo consome. Mas, todavia, não quer dizer que a pessoa não será salva. Sim, será salva, porém pelo fogo. O que é ser salvo, porém pelo fogo? De forma disciplinada. Deus corrige disciplina o filho que ama. Quantos foram embora? Quantos foram açoitados por Deus pela disciplina? Pessoas que, na verdade, viveram um período em que foi curto, mas que haviam realmente confessado a Jesus como Senhor, através da palavra que foi ministrada, mas não deu uma sequência no ensinamento. É a mesma coisa numa aula, numa escola. Eu já falei sobre isso também. Nós temos ali um ensino, tanto fundamental quanto o ensino médio, quanto o ensino superior. Existe um processo que nos requer, então, que nós tenhamos que estudar para sermos aprovados. Quando não há aprovação, você tem que reiniciar de novo. Reiniciar de novo as mesmas coisas que você aprendeu. Desde o início, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, oitavo, nono. Depende do que você vai cursar no ensino superior. Mas no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, existe uma grande influência no que se refere à própria palavra. A aprovação que nós estamos vivendo hoje é a aprovação de Deus. Porque o que acontece? Quando você conhece, quando você realmente está ali fazendo uso da palavra, em que você vai se alimentando espiritualmente, é impossível, irmão, você voltar a ter uma vida regresso, você tentar se aperfeiçoar, voltar de novo a este corpo, sendo na verdade ali passando por um processo de adaptação, se aperfeiçoando. Na carne, irmãos, ninguém se aperfeiçoa. Nós estamos em espírito. O espírito, sim, é que vai se aperfeiçoando. Quando o Senhor vê que não está tendo a possibilidade de você melhorar nas suas atitudes, moldando o seu caráter, porque o caráter é moldado, a personalidade é individual, é de cada um. Cada um tem um jeito de pensar. Cada um tem a sua própria personalidade. Mas quando se refere de mudança de hábito, mudança de atitude, é o que se refere a você moldar o seu homem exterior, de forma do interior para exteriorizá-lo. Não deixar que o exterior venha te corromper. Pelo contrário, se porventura vier te corromper, o interior, contudo, se renova. Então não tem como você viver. Então Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele é bem claro quando ele fala sobre isso. Quando você confessou a Jesus, é impossível, se você confessou a Jesus pelo Espírito, voltar de novo a praticar as coisas. E se vier porventura a praticar, irmão, você está crucificando, eu estou crucificando a Cristo de novo. E na verdade tudo que Cristo fez, foi em vão. Então esse é o processo de Deus. E no decorrer desse estudo,
Eu quero já de antemão, para não ficar uma coisa muito cansativa, né, para que você também não me venha, como eu já ouvi por diversas vezes, eu não quero enfadar ninguém. Não quero trazer nada que porventura seja algo desconfortável. Pelo contrário, se você tem um desejo de aprender, fique então, coloque em prática o que você tem ouvido. Nem que se ouça hoje 10 minutos, marcou amanhã você ouve mais 10 minutos, no dia seguinte você ouve mais 10 minutos, até completar então a mensagem. Para que você não fique ali vivendo de forma onde haja as minhas vontades sobre você. Não, as vontades têm que ser de Deus. É Deus que convence o homem, não sou eu. Então é o Espírito Santo de Deus que vai te dar vontade e desejo de ouvir. Às vezes eu pego livros, irmãos, para ler, nem todas as vezes eu consigo completar a leitura. É muito fácil você falar e você ler, é um hábito. Tem que se tornar um hábito. Então, às vezes nós estamos tão atarefados com coisas do mundo, no nosso dia a dia, que a gente esquece até de ler um pouco. E a leitura exercita a mente e nos faz realmente sermos muito mais atentos nas questões das pronúncias, nas questões das vírgulas, nos pontos finais, nos pontos continuativos. Temos a referência das exclamações, das interrogações. Então tem que se ter realmente esse hábito. É um hábito, a leitura é um hábito. E poucas vezes nós temos. Então Paulo escrevendo a carta, ou o escritor escrevendo a carta de Hebreus, então ele é bem explícito, né? Para que nós possamos então viver nos dias de hoje, de forma intensa, na palavra, o Evangelho da nossa salvação, e crer naquilo que Deus tem nos mostrado, que na verdade é algo tremendo, que é a palavra da graça, que o qual nos reveste todos os dias com conhecimento para que nós possamos guerrear. Então Paulo escrevendo, Paulo pelo conteúdo. A carta aos Hebreus, que é escrita, porém não é assinada, então o autor é desconhecido. Diz assim no capítulo 6, versículo 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, em outras traduções, João Ferreira do Almeida diz assim, Hebreus 6, diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Na tradição de King James, ou Rei Jaime, não erram mais, irmão, em nome de Jesus. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito, doutrinas, fundamentos, que na verdade de obras mortas, da fé, que o qual o Senhor não é a fé, dom de Deus, mas diz assim, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o novo, lançar no rumo, na verdade, novamente, colocarmos a maturidade sempre, e se lançar novamente, o fundamento de arrependimento, novamente o fundamento de arrependimento de atitudes inúteis, de obras mortas, e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante. E se Deus permitir, faremos isso. Olha aí em outra tradução de João Ferreira de Almeida. 6. Isto faremos, versículo 3. Isto faremos se Deus permitir. Isto faremos se Deus permitir. Versículo 2. E da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 1.
Por isso, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Obras mortas e de fé em Deus. Obras mortas e de fé em Deus. Aí, versículo 4. Ora, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, que o Espírito Santo que está aí, irmão, na sua Bíblia, na minha, está com a letra maiúscula. Se refere então ao Espírito Santo de Deus. Então, quando se fala de Espírito Santo, fala-se de Deus, o nosso Consolador, o Espírito Santo. Mas, na verdade, vem na verdade Paulo, as cartas aos Hebreus dizendo assim: e provaram os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmas estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Em outras tradições, versículo 6, capítulo, versículo 6. E recaíram, versículo 4, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram dons celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus, o expondo à vergonha, a vitupério, a vergonha. Então você vê que o fato de nós estarmos hoje vivendo uma vida em comunhão com Deus, quando você tem a comunhão com Deus, você se desprende, você se desfoca das coisas que estão à sua volta, que se refere-se às vontades humanas e carnais, e você começa a se ligar nas coisas espirituais que Deus tem te mostrado para que você venha se apegar a elas. Mas quando alguém que confessa a Jesus, que vai e toma uma atitude de mudança, ele tem que mudar, ele tem que, nesse processo do aprendizado, aprender na palavra, aprender pelo ouvir, e seja, na verdade, tardios no falar. Quando você se prontifica a escutar, você vai aprendendo. Quando você teve alguma dúvida, é notório, você vai tirar essa dúvida pesquisando, perguntando, entrando em vias, de comunicar-se a respeito da sua dúvida, não entrar em contenda de entendimento, buscar em Deus a resposta. Fazer, na verdade, a pesquisa é você pesquisar com os olhos iluminados, pedindo a Deus entendimento e discernimento da palavra, não se colocando como sendo um obstáculo, para que a graça de Deus não possa se expandir. Pelo contrário, irmão, você nunca haverá de fazer isso, porque ninguém resiste à vontade de Deus, ninguém tem como resistir à sua vontade. Então nós temos que colocar isso como sendo a necessidade de aprendermos em Deus sempre o melhor, sempre se colocar à disposição do Senhor, para que Deus venha agir poderosamente em nossas vidas por intermédio da palavra, e não por intermédio de homens, mas sim por intermédio de Deus, pela sua palavra, que o qual é ensinada, do qual é ministrada. Ele traz realmente um entendimento para que você venha perceber as coisas em que Deus tem preparado para você, ou preparado para aqueles que o amam, não para ficarmos em uma vida sem entendimento. Pelo contrário, temos que buscar em Deus a resposta. Não podemos permanecer, na verdade, vivendo uma vida em que hoje nós estamos convertidos e amanhã não. Que mudança é essa, irmãos? Então estão vivendo o que Paulo diz, o que o Hebreus está escrito, que estão levando de novo Cristo. É impossível, irmãos. É impossível os que confessaram a Jesus voltar de novo a praticar
as obras da carne, as obras que não edificam, pelo contrário, se distancia cada vez mais de Deus, que na verdade em Romanos 8,8 não fala sobre isso. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, não tem como você agradar a Deus. A conversão que se vem é pelo ouvir, e ouvir da palavra, e ouvir de Deus. Não é para que você venha se gloriar, para achar que a salvação é que você fazer na caridade, não é, irmãos. Em Efésios 2,8, fala sobre isso, pela graça social por meio da fé, e 9, não vem andar só para que ninguém se glorie. Se fosse assim, irmãos, Jesus, como eu já falei por diversas vezes, Jesus não precisaria ter vindo à terra para que pudesse então ressuscitar e trazer a sua graça por intermédio de um homem que foi desacreditado. Este homem aí, Senhor, perseguia a sua igreja, assolava os teus servos, levava os teus filhos para serem julgados, até mortos. Ô Ananias, vai lá, por favor, faz o que eu estou mandando, acabou, e ponto final. Quem resiste à vontade de Deus? Ninguém. Ninguém tem como resistir. Ninguém tem como resistir à vontade de Deus. E quem resiste à vontade de Deus, trará para si o quê? A condenação. Vai colher na carne, porque plantou nela, é impossível. Você viver uma vida na carne e querer os benefícios da palavra. Não tem como, irmãos. É na contramão de Deus. Agora, quando você ouve a voz de Deus, que você coloca ela como sendo sua arma de guerra, você vai guerrear qualquer guerra espiritual com conhecimento. Quando você tiver que repreender alguém, você vai repreender alguém com conhecimento da palavra. Você não vai... Não, você vai dar a resposta a quem precisa ouvir ela, para quem realmente está ali. Você não pode permitir que a palavra de Deus fique presa. Você tem que fazer com que ela seja a sua arma de guerra no mundo espiritual. E nós vivemos hoje uma guerra espiritual. É muito mais, hoje, é muito mais informação a respeito de doenças, e uma doença que vem assolando a todo mundo, essa tal de Covid-19. Isso aí é um vírus, irmãos, que foi projetado, um vírus que foi criado em laboratório. Para mim isso é guerra biológica. Aí vem agora a segunda leva. Se de repente não houver a terceira, tá aí, e os outros? Chikungunya, dengue hemorrágica, a AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis. E aí, irmãos? Será que isso já foi erradicado já? Acabou? Não tem mais? Glória a Deus por isso, né? Aí você vai e já começa a ouvir os boatos. Está vindo aí a nova onda. Irmãos, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sobre a tua tenda, sobre a nossa tenda, não vale encantamentos. Sobre a nossa vida, sobre a nossa família, está as bênçãos do Senhor. As forças dos nossos opressores e inimigos nunca prosperará. Se alguma palavra for lançada sobre a sua vida, lembre-se que Balaão e Balaque foi a Balaão, pediu para que Balaão amaldiçoasse a todo Israel. E Balaão falou: como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Irmãos, nós estamos hoje vivendo uma nova fase, uma vida de maiores e superiores promessas. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e ponto final. Se você está em Cristo Jesus, irmão, vivendo o Evangelho, vivendo a palavra da graça, não vai nada te impedir de você acreditar que na sua casa não vale encantamentos, que na sua casa estão os anjos do Senhor ministrando, acampados no seu portão, na sua porta de entrada. Não só quem entra, mas de quem sai. O Senhor está sempre repreendendo todo laço, toda situação contrária, porque Deus é muito maior do que tudo na vida.
Nós temos que aprender a profetizar as vitórias do Senhor sobre as nossas vidas e os nossos familiares. Sobre sua vida, sobre a minha vida, não vale encantamento, irmãos. Não vale encantamento. Nós somos bem-aventurados. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Lembra que o Senhor falou para Abraão: contempla as estrelas. Abraão, a areia do mar. Assim será a sua descendência. Nós somos descendentes, sim, irmãos. Por Cristo Jesus, nós somos enxertados. Hoje nós podemos dizer: somos filhos de Deus. Nós podemos pronunciar com a certeza de em Cristo Jesus, que o qual nos levou e nos fez realmente o que nós somos hoje. Somos imagem e semelhança de Deus. Não somos judeus por natureza, não somos judeus por nacionalidade, mas somos o que? Um povo também, e fazemos parte deste povo. E um povo que o qual o Senhor diz que haveria de ser numeroso, como a areia do mar. E assim é, irmãos. E assim é. Então, nós temos que colocar as nossas ações como sendo ações que nos tragam realmente a resposta de Deus para os nossos dias de hoje. Não se deixe enganar. Não se deixe ser enganado. E não engane ninguém também. Porque sobre estes que tais coisas fazem, vem a ira de Deus. Por quê? Porque Deus não tem como compactuar, irmãos, ou fazer acordos. Deus é verdadeiro. Diz a palavra: seja todo homem mentiroso, mas Deus não. Deus é verdadeiro e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. O que Ele disse, em linha com a sua palavra, em linha com aquilo que é a vontade dEle. Deus vai manifestar tudo aquilo que Deus prometeu para aqueles que o amam. É necessário vos nascer de novo, Jesus falou para Nicodemos. E Nicodemos, por sua vez, andou muito no anonimato, se escondendo. Sabe onde é que Nicodemos apareceu? Para que pudesse então ser visível e notório o seu posicionamento diante de Jesus. Foi quando Jesus foi crucificado, morreu, e no mesmo dia precisava ser sepultado, porque depois das 18 horas acabaria. Se entraria no caso o sábado, o sabá, que era o descanso. Então Nicodemos, junto com José de Arimateia, que era um homem, e José de Arimateia que tomou iniciativa, porque também era um sacerdote, era um homem que tinha um cenáculo. Ele vivia ali próximo ao governo, que o qual estava estabelecido ali, o qual Pilatos havia mandado matar, né, por ordem, né, por escolha de um povo desobediente, um povo que não tinha credibilidade, mas era plano de Deus, irmãos, para que nós pudéssemos hoje sermos participantes deste corpo. Então ali Pôncio Pilatos, obedecendo a ordem do povo, porque ele falou que não tinha visto nada para que Jesus fosse morto, mas precisava de que Jesus tivesse passado pelo Calvário. E nós hoje sabemos o porquê. E glória a Deus por isso, irmãos. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós estamos vivendo um Cristo hoje ressurreto, um Cristo hoje que na verdade vem nos aperfeiçoando a cada momento com a sua palavra da graça, naquilo que Ele próprio, Ele mesmo revelou ao apóstolo Paulo. Ele mesmo levou o apóstolo Paulo em espírito. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Deus sabe todas as coisas, mas ele na verdade ali foi ao terceiro céu, irmãos, e escutou coisas que não é nem lícito sequer o homem comentar. Paulo viu, irmãos, e Paulo recebeu de Jesus a sua palavra, para que pudesse hoje fazer uso dela. Pensa tu que foi fácil? Paulo falou a verdade, irmãos. É verdade que Jesus havia, na verdade, já comentado em João 16:12, tenho muito a vos falar, mas não podeis compreender agora, mas quando vier o Espírito, falará do que haverá de ouvir de mim. E lá estava, irmãos, nosso amado irmão Paulo, ouvindo de Deus, o que nós hoje estamos vivendo. A sua graça, as misericórdias do Senhor são a razão de nós sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã.
que você possa ouvir essa voz de Deus, para que você venha se arrepender, que você venha ouvir de Deus o melhor para a sua vida, para que você venha se alimentar da palavra de forma espiritual, fazer com que este alimento aqui, irmão, sólido, possa você digerir de forma saudável, para que você não venha viver uns dias de meninos inconstantes, levados a todos os ventos de doutrina, se enredando, se deixando, até mesmo se emaranhar-se em vãs filosofias e não na palavra da graça de Deus. Você não tem que viver segundo as suas expectativas humanas, você tem que viver as expectativas espirituais, daquilo que vem do alto, que vem de Deus para a sua vida e para a minha. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar e imaginar. E eu creio de que Deus começou esta obra. E quando Deus começa a obra, irmãos, Ele mesmo a termina. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala-se a respeito de uma notoriedade, um desejo muito grande deles aprenderem mais ainda. Que na verdade ele diz assim, Paulo foi na verdade preso, né, o que se refere a ele estar sofrendo um avanço do Evangelho por este motivo. Ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, desejo, portanto, irmãos, que saibais de tudo o que me aconteceu, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estão na prisão. Paulo não fez nada, irmãos, simplesmente anunciou a Cristo como sendo Senhor. E ele tinha dupla nacionalidade, era um homem letrado, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei. Mas ele diz na palavra que, depois nós vamos falar sobre isso, em que ele as considerou como esterco. Tudo que ele aprendeu, porque não trouxe a edificação, pelo contrário, ele consentiu, sabendo da lei, consentiu com a morte de Estevas, porque Estevas era um homem que estava ligado a Jesus. Ele confrontou dentro do Sinédrio, ele ali batendo, vamos dizer assim, né, o popularmente conhecido como batendo boca com os homens letrados, e o arrastaram ali para fora e o apedrejaram, e o apóstolo, e ele estava lá, Saulo, e Saulo participou, segurando as vestes, as capas dos homens, e ali Saulo então consentiu com a morte de Estevas, e ele pagou o preço, irmãos, porque precisava passar por tudo isso aí. E o que aconteceu com ele? Aqui, ó. Jesus falou para Ananias, vai, porque para mim este é um vaso escolhido, e haverei de mostrar a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. E aí, irmãos, está aí, ó, vivendo. Da forma que viveu, está aí. Comprovado aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estão na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns programam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros fazem com boas intenções. Estes fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição, egoístas, sem sinceridade, imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Tem pessoas, irmão, que estavam ali se alegrando porque Paulo estava preso. Por quê? Porque Paulo começou a revelar, Paulo começou a confrontar o sistema. Começou a confrontar como Jesus fez. Jesus fez de forma a se pagar o preço. A sua morte, né, na cruz, mas a redenção para nós que estamos hoje aqui. Mas Paulo, ele foi designado por Deus para dar continuidade à graça que é Jesus. Não poderia ser nenhum dos apóstolos. Pedro, por sua vez, se intitulou: Deus me levantou para que pudesse levar a palavra aos gentios.
Aí quando Paulo vai lá e manda, aí o Pedro vai, né, caminha assim então, para que pudesse pregar a palavra, e naquele envolvimento ali da palavra, né, os que estavam ali, gentios, Pedro começou a dissimular, porque ficou sabendo que uns da parte de Tiago estariam presentes. Então Pedro foi e já mudou de mesa, já mudou de lado, para dar uma boa, ou para causar uma boa impressão. Quando o Paulo ficou sabendo, falou: Pedro, como é que pode? Você, pô, fala sério, Pedro. Vamos trazer para a nossa linguagem do dia de hoje. Ô Pedrão, pera aí, Pedrão. Pera aí, tem muito Pedrão por aí, tá, irmão? Muito Pedrão, nossa, como tem Pedro por aí espalhado. Pedro, por favor, vamos ser inteligente. Pô, eles não são judeus por natureza. Nós sim, nascemos lá e somos judeus por natureza. Mas eles são gentios. Como é que você quer que eles vivam como judeus e você mesmo sendo judeu viva como gentio? Você está sendo hipócrita. Chamou Pedro de hipócrita na cara. O que acontece às vezes, irmãos, é isso. Então Paulo aqui dizendo, ó, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição, egoístas, sem sinceridade, imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Paulo está pouco se importando, irmãos. Tanto é que ele fala, todavia, que me importa? Todavia, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos, olha, irmãos, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que se aproveitam da falta de interesse de alguns e usam então seus meios ilícitos e escusos, mas, irmãos, é aquilo que Paulo falou, que me importa. O importante é que Cristo esteja sendo pregado. Jesus estava ali com os seus discípulos, você vai achar interessante. Lucas 9:49. Estava Jesus ali com os seus discípulos, olha o que aconteceu. Jesus ali com os seus discípulos, aí vieram então ao encontro de Jesus. João, poxa João, podia ter ficado quietinho, né? Mas foi lá e perturbou o mestre com tão pouca coisa. Podia ter se preocupado com coisas maiores, né? Mas foi lá com tão pouca coisa, mas foi perturbar o mestre. Mestre, ó, estão ali, ó. Nós fomos lá e pedimos que eles fizessem isso. Usando o seu nome, Senhor, para expulsar os demônios. Poxa, não está junto com a gente, não está andando, né, da nossa denominação, pô, não está no nosso convívio, não está ali, né, fazendo o que é o de praxe, guardando todos os dias, ou guardando um dia específico, não estão vivendo, não estão buscando. Irmãos, Jesus foi bem claro. Jesus falou assim, Lucas 9:49. Olha o que Jesus falou. 9:49. Deixa eu corrigir, irmãos. Lucas 9. Não é isso não. Tem hora que nos foge a mente, né, irmão? Glória a Deus por isso. Lucas 9. Glória a Deus. Nós vivemos hoje, irmãos, em um mundo em que o qual o Senhor tem nos mostrado a respeito da sua palavra. E nós estamos vivendo hoje, muitas vezes, um momento que muitos ainda se veem como momentos particulares, se colocando como sendo a única, ou o único que haverá de levar o povo
aos céus. E não é bem assim. Então Jesus fala aqui assim, ó, Jesus não aprova o sectarismo. Então, replicou João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nos dispusemos ao tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Entendeu, irmãos? Às vezes a visão do homem é sempre assim, se colocar sempre o único que haverá de conduzir o povo a Deus. Algumas denominações, elas se colocam realmente como sendo única. A minha igreja é certa, a minha igreja é a certa. Eu já fiz uma pregação sobre isso. Nós temos que levar isso, irmão, como sendo uma maneira de excluirmos aquele a quem o Senhor chama para um determinado ministério. Não adianta, irmão, vai ser um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Quem vai fazer a colheita é o Senhor, não somos nós. Estamos apenas aqui para cumprir as ordens do Senhor. E de pregar. Depois nós vamos falar sobre isso depois. Eu vou encerrar por aqui com esse versículo. Nós voltamos então na segunda parte, em nome de Jesus. Mas eu quero fechar com esse 9:49. Quero lá João Ferreira de Almeida. Quem é maior? Aqui está dizendo, né? O reino. 9. Quem é maior no reino? E aqui Jesus diz assim, Jesus não aprova o sectarismo. Eu vou pesquisar o que é o sectarismo, para poder falar para vocês sobre isso. Podia simplificar, né? Botar logo a tradição, mas sectarismo vou ter que ir lá no rodapé e procurar. Então é melhor dar a pausa e depois voltar, em nome de Jesus. Então, 49. E responderam João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e os proibimos, porque não segue conosco. Jesus disse, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então ali começou então a Jesus mostrar a esses seus que ali estavam, que não podia, na verdade, como Paulo escrevendo lá em Filipenses, em que nós não temos que ficar. Se eles pregam em Jesus, irmãos, o que nós temos que fazer? Ensinar. Não se deixe enredar, não se deixe se emaranhar com palavras vãs, com palavras de homens em que o qual o Senhor nos alerta sobre isso, homens pervertidos, homens que distorcem a palavra para o seu próprio benefício e para o seu próprio entendimento, esquecendo que quem é o maior que está ali é Jesus. E eles às vezes não dão a honra. Então é impossível. Quando você confessa Jesus, você vem a praticar de novo as coisas que você praticava antes. Porque quando se confessa Jesus como Senhor pelo Espírito, a mudança, ela é uma mudança, né? De forma, pode ser instantânea ou pode ser progressiva. Não é uma transformação de forma onde haja, que quando há realmente o mover mesmo do Espírito Santo de Deus, irmãos, é como se você estivesse tirando uma roupa velha e vestindo uma nova, sem remendo. Então não se pode colocar vinhos novos em odres velhos, porque o vinho novo, quando ele começar a fermentar os odres velhos, ele vai estourar, não vai suportar. Então é impossível. Jesus falou sobre isso. Não se põe remendo novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo novo, que está ali na roupa velha, o que está à sua volta vai se romper. Porque a roupa, o remendo novo, ele vai suportar.
Só que o que está ali, na verdade, sustentando o remendo novo, não vai aguentar. Vai abrir, vai romper. Jesus foi bem explícito quando ele explicou sobre isso. Então eu quero voltar, em nome de Jesus, de novo, a nos falarmos a respeito disso, de um tempo que eu vou reduzindo aos pouquinhos. Em nome de Jesus, graça e paz, uma boa noite, até a segunda parte desse tema. Em nome de Jesus, uma boa noite, graça e paz.